Fala moçada, tudo bom com vocês? Bom, dando continuidade aqui ao nosso mini curso, de eletromagnetismo, na última aula eu apresentei para vocês a forma integral da lei de Gauss, que é a primeira lei das 4 equações fundamentais de Maxwell que regem todo o eletromagnetismo, Eu apresentei para vocês que o fluxo de um campo elétrico, definido como a integral de superfície fechada do produto escalar entre o campo elétrico e o elemento diferencial de área ds, nada mais é do que proporcional à carga interna à superfície fechada que delimita ou que determina um determinado volume. Só que, veja, calcular essa integral pode ser uma tarefa muito difícil dependendo da simetria do problema em que eu estiver trabalhando. Se a simetria lá não for uma simetria muito adequada, eu posso ter sérios problemas para calcular essa integral dupla aqui. Então, é possível transformar isso aqui numa equação diferencial e calcular o meu campo elétrico ponto a ponto aqui nesse volume? Sim, é possível. De que forma eu faço isso? Bom, primeiramente eu teria que definir uma grandeza que seria uma densidade de cargas ρr, certo? Então eu definindo uma grandeza chamada densidade de cargas em V, em V, que seria este volume bem aqui que eu tenho, eu consigo então facilitar meus cálculos. O que seria essa densidade? Seria a quantidade de carga em Coulomb distribuída por unidade de volume. Então, se eu pegar um elemento aqui, um elementozinho de volume infinitesimal, um dV aqui, dentro desse meu volume V que eu defini aqui, se eu definir aqui um dV, então, eu consigo estabelecer quanto que eu tenho de densidade de carga nesse meu volume cheio. De que forma? A carga total, que seria a carga interna a esse meu volume, bom, se aqui eu tenho dV e eu multiplicar esse dV pela minha densidade, concorda comigo que a unidade vai sair unidade de carga, só que vai ser uma unidade de carga dq, um diferencial. Então, se eu somar todos esses dqs aqui, passar uma integral e somar tudo isso aqui, eu tenho então a carga total que está envolvida por esse volume, a carga interna envolvida por esse volume. Então, eu teria uma integral somando tudo, do meu ρr, tá certo? Que multiplica o meu dV. Muito bom. Legal. De posse desta informação aqui, eu posso então substituir este valor da carga interna aqui nessa forma integral da equação, da primeira equação de Maxwell ou da lei de Gauss na forma integral. Como é que fica isso aqui? Vai ficar que a minha integral dupla, certo? Sobre a minha superfície fechada S do meu EDS, nada mais é do que 1 sobre ε0, tá certo? Passei esse ε0 para fora, de quem? Da integral no meu volume V, tá certo? De quem? Do meu ρr dV. Ora bolas. Olha o que acontece aqui. De um lado, de um membro da equação, no primeiro membro eu tenho uma integral dupla, ou uma integral de superfície, e do outro lado eu tenho uma integral tripla, ou uma integral de volume. Como é que eu faço, então, para que ou apareça duas integrais de superfície ou duas integrais de volume, de formas que eu consiga igualar, então, esses integrandos aqui? Eu tenho que lançar a mão de um artifício ou de um teorema, que é o teorema do próprio Gauss, ou também conhecido como teorema da divergência. Teorema da divergência ou teorema de Gauss. Teorema da divergência. Também conhecido como teorema de Gauss. E o que diz esse teorema? Bom, o teorema da divergência, ele me diz que o meu fluxo
ou a minha integral dupla de superfície fechada do meu E escalar ds nada mais é do que uma integral de volume, ou uma integral tripla, da divergência, por isso teorema da divergência do meu campo elétrico, observado exatamente onde? Neste meu volume dV. Olha que maneiro. Então, se eu pegar este fluxo aqui e substituir bem aqui, eu chego então à conclusão de que a integral de volume da divergência de E, avaliada no volume dV, ela é exatamente igual a quem? A essa integral aqui que eu tenho, a integral de volume da densidade de cargas em V multiplicada por 1 sobre ε0. Então, igualando os integrandos, eu chego então finalmente à forma diferencial da lei de Gauss, que me diz que a divergência do campo elétrico ela é exatamente igual à minha densidade volumétrica de cargas dividido pelo meu ε0. E isto é então a conhecida como primeira equação de Maxwell, ou forma diferencial da lei de Gauss. Um abraço e até a próxima.